Shalom, shalom, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus no seu coração, cujo tema é: Eu sou o que dizes que eu sou. Sim, nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Não somos aquilo que pensamos, não somos aquilo que as pessoas dizem que somos, mas nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. Por isso é necessário que você conheça a sua identidade, que é lhe dada através da palavra de Deus. E para a nossa meditação vamos começar com 2 Coríntios 5,17. Diz a palavra do Senhor o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Como isso é glorioso! E então você que me ouve neste momento, você já está em Cristo? A sua vida está escondida em Deus através de Cristo Jesus? Então a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é uma nova criação. E então, como nos tornamos novas criaturas, temos uma nova natureza. Agora somos filhos de Deus, porque João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso nós somos uma nova criatura, porque agora nascemos, não da carne e do sangue, mas nascemos da água e do Espírito. Nos tornamos uma nova criação, temos a natureza do nosso Pai. Agora nós somos moradas do Deus vivo através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos um novo nome, nós temos uma nova natureza, nós temos um novo destino, nós temos um propósito nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do que isso, nós temos uma herança incorruptível através de Cristo Jesus. Olha só o que diz Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sim, que promessa gloriosa! Todo aquele que é filho de Deus também é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Sabe o que isso diz para nós? Que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, através da sua morte vicária, através da sua ressurreição, agora nós temos direito a desfrutar, a usufruir desta herança gloriosa e grandiosa conquistada para nós em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus, você tem uma herança espiritual incorruptível, há um propósito glorioso de Deus para a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz, agora que nós somos uma nova criação, agora que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas, a vida pecaminosa, a vida dominada pela carne, pelo egoísmo, pela maldade, pelo engano, isso ficou para trás. Por quê? Porque hoje nós somos justiça de Deus. Sim, é o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que isso diz? Diz que nós somos inculpáveis diante de Deus. Quando o Senhor olha para nós, Ele não vê as nossas falhas, Ele não vê os nossos pecados, Ele não vê as nossas deficiências, mas Ele olha para nós e Ele vê que hoje nós somos justiça de Deus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, somos inculpáveis diante de Deus. E Romanos 8,1 também nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ei, tem uma boa notícia para você: você não precisa mais viver debaixo de condenação. Você é uma nova criação, você é uma nova criatura, você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, você se tornou herdeiro de Deus, você foi feito justiça de Deus.
Portanto, não aceite o jugo da condenação, porque muitas vezes nos tornamos uma nova criatura, mas ainda por falta de conhecimento daquilo que somos em Deus, vivemos embaixo de condenação. O inimigo da nossa alma nos condena, aponta para o nosso pecado pecaminoso, melhor dizendo, aponta para o nosso passado pecaminoso e aponta o seu dedo de acusação, e muitas vezes nós vivemos debaixo de uma mentira do inimigo, vivemos debaixo do jugo da condenação, porque achamos que os nossos pecados ainda estão sobre nós, mas a palavra diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você é uma nova criatura, você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Sabe, o seu passado pecaminoso, os seus maus hábitos, as coisas erradas que você cometeu antes de conhecer Jesus, ficou para trás. Satanás não pode mais te acusar do seu passado, se você já levou o seu passado à cruz, você já confessou. Então seja livre e receba a liberdade, a libertação que Jesus Cristo conquistou para você. Olha só o que diz Romanos também 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fomos feitos justiça de Deus, não vivemos mais debaixo de condenação, fomos justificados pela fé, e agora você tem paz com Deus, e agora você tem comunhão com o Pai, você tem livre acesso à presença de Deus, porque você foi justificado. Sabe, às vezes é difícil compreendermos esta verdade, pois olhamos para o nosso pecado, tantos pecados terríveis nós cometemos, e ainda no presente, ainda na nossa caminhada com Cristo, às vezes ainda pecamos, porque a palavra diz que aquele que diz que não comete pecado, ele é mentiroso. Então somos santos lutando contra o pecado, não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas como santos ainda nesta terra pecamos, mas mesmo assim não precisamos viver debaixo de condenação, porque nós já fomos justificados pela fé. Através de Cristo Jesus, temos paz com Deus. E então, quando pecamos, o que devemos fazer? Aquilo que a palavra do Senhor nos instrui, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Se pecamos, temos que confessar os nossos pecados, e a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que a Bíblia diz que não estamos mais debaixo de condenação, porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, o nosso estilo de vida é diferente. Agora nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne não consegue agradar a Deus, mas quem anda segundo o Espírito de Deus, esse agrada a Deus, porque agora vive de acordo com a palavra de Deus. E olha que boa notícia, Isaías 50, versículo 9, parte A: eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? O Senhor nosso Deus, o nosso Abba Pai, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos perdoa, através do sangue precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, e é Ele que nos ajuda. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Sim, você pode contar com a ajuda de Deus para viver uma vida vitoriosa nesta terra, para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, para viver uma vida que prevalece contra o pecado. Busque a ajuda de Deus, busque o auxílio do Espírito Santo. Entenda que você não é mais um pecador lutando para ser santo, mas agora você é santo, que luta contra o pecado. Isso faz toda a diferença, porque fomos santificados em Cristo Jesus. E ainda Hebreus 8:12 diz o seguinte: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Gente, que coisa gloriosa! Quantas vezes nós perdemos tempo dando lugar às mentiras do diabo,
Quantas vezes temos perdido as bênçãos de Deus porque, ao invés de aceitar o perdão de Deus para os nossos pecados, para com as nossas iniquidades, nós rejeitamos o perdão do Senhor e recebemos a condenação do inimigo. Mas olha que promessa: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Deus é um Deus misericordioso. Não importa quais sejam as nossas iniquidades, não importa quais os pecados que nós cometemos no passado. Nenhum pecado é bonito, todo pecado ele fere o coração de Deus. Então, se já nos arrependemos, pedimos perdão, nos consertamos, o Senhor disse que Ele não se lembra mais. Pare de viver pensando naquele pecado terrível que você cometeu. Receba a graça do Senhor, receba o perdão do Senhor. Permita que a graça de Deus traga cura, traga renovo, traga restauração para a sua vida. Sabe, quando aceitamos a condenação do inimigo, nós perdemos bênção de Deus, porque a graça de Deus não foi sobre nós. Quantas pessoas estão até mesmo embaixo do jugo de enfermidades, porque estão vivendo debaixo de condenação. Eu espero que você tenha entendido o propósito de Deus, a graça redentora de Deus, o poder do sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Mas se você não entendeu, hoje, através desta palavra, é o momento de você se apropriar desta verdade. Abra mão de toda condenação, abra mão de toda acusação do inimigo. Faça como Martinho Lutero disse que um dia ele estava orando e de repente Satanás apareceu para ele e começou a acusá-lo dos seus pecados. E diz: olha, quem é você? Você já fez isso, e foi citando, uma mega lista de pecados do Martinho Lutero. E ele então ouviu tudo aquilo. Quando Satanás acabou as suas acusações, ele disse: e acabou? Tem mais alguma? Tem mais algum pecado? Não. Então saiba de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todos os meus pecados. Aleluias, é isso que nós temos que fazer, amados. Nós precisamos nos apropriar desta verdade de que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós fomos perdoados, redimidos, somos filhos de Deus, nosso nome está escrito no livro da vida, temos uma herança gloriosa da parte do Senhor. E não encerram aí as bênçãos do Senhor. Olha só, Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau, que glorioso! Somos uma nova criatura, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, não vivemos mais debaixo de condenação, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. E agora a palavra diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sim, você já é abençoado, você já é abençoada. Quantos cristãos estão aí correndo desesperadamente atrás da bênção, gente? Enquanto que a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que é preciso para a bênção se manifestar? Você não precisa sair correndo atrás da bênção. Você precisa apenas se posicionar no lugar da bênção. Costumo dizer que a bênção tem um lugar cativo. E sabe qual é o lugar cativo da bênção? Chama-se obediência. Vai lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, e vê quantas bênçãos, ou seja, toda sorte de bênçãos alcança aqueles que se dispõem a ouvir e a obedecer ao Senhor. Está correndo atrás da bênção? Pare de correr atrás da bênção. Se posicione em obediência. A bênção, ela vai perseguir você, ela vai alcançar você, porque você já foi abençoado. Então tome posse disso, creia nisso, creia na verdade da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E tem mais: o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares, toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e ainda nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Efésios 1:3 diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
E agora, depois de sermos abençoados, o Senhor nos colocou numa posição de governo. Sim, isso fala de uma posição de governo, fala que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. E agora o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, esta é a nossa posição. No reino físico nós estamos assentados numa cadeira, num sofá, numa poltrona, mas no reino espiritual estamos numa posição de governo assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sim, o Senhor nos colocou nessa terra para governar sobre a terra debaixo da unção e do poder do Espírito, e por isso que lá em Lucas 10:19 está dizendo o seguinte: eis aí, vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se nós fomos abençoados, o Senhor nos colocou numa posição de governo, assentado nos lugares celestiais em Cristo, e agora nos investiu de autoridade. Você tem autoridade, você tem poder, em nome de Jesus, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Ou seja, você está investido de autoridade, você está em Cristo, é uma nova criatura, é filho de Deus, recebeu as bênçãos que Deus te deu. Se você foi investido de autoridade para pisar, para esmagar todos os poderes do inferno que se levantam contra você, contra a sua casa, e esse poder não é pela nossa santidade, não é pelo nosso merecimento, não são pelas nossas habilidades, não é pela nossa fama, pelo nosso status, não. Esse poder é decorrente do fato de sermos filhos de Deus, de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome, e um dia todos no céu, na terra, debaixo da terra, vão se prostrar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus também, Ele repartiu conosco os seus filhos, os seus irmãos. Jesus investiu a sua igreja de poder e autoridade, para manifestar o céu na terra. E continua: há um decreto de vitória sobre você, há um decreto de vitória sobre mim. Olha o que diz 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus, quem é nova criatura, quem está em Cristo, quem já foi perdoado, justificado, já foi feito justiça de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Recebe esta palavra. Há um decreto de vitória para você, há um decreto de vitória sobre você. É o que diz a palavra: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não é futuro, é presente, vence o mundo. O cristão, o filho de Deus, ele tem uma vida vitoriosa. Isso não diz que não enfrentamos luta, batalhas, adversidades. Sim, enfrentamos enquanto estivermos nesta terra. Vamos viver de batalha em batalha, mas a palavra do Senhor nos garante a vitória. Então diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Receba esta palavra sobre você, esta palavra, esse decreto de vitória da parte de Deus. E ainda continua a palavra do Senhor nos dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uau! Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como está a sua fé em Deus? Como está a sua fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus? De repente você tem buscado fazer tantas coisas para agradar a Deus, e sabe, só há um requisito para você agradar a Deus: andar em fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé eu agrado a Deus. E tem mais um detalhe: 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Sabe, você que me ouve neste momento, precisamos colocar esta verdade da palavra de Deus em prática. Precisamos desenvolver um andar de fé. Sabe, quando andamos por fé, nós não baseamos nas circunstâncias, nós não baseamos naquilo que nós estamos vendo. Sabe de uma coisa, nós precisamos aprender com o profeta Elias a desconsiderar aquilo que está diante dos nossos olhos e considerar aquilo que está no reino espiritual, considerar as promessas de Deus, considerar tudo aquilo que já foi conquistado para nós. Quando o profeta Elias voltou para encontrar-se com o rei Acabe, e ele então diz: Acabe, corre, porque vai chover. Já ouço o barulho de abundante chuva. Aleluias. Sabe, esse é o estilo de vida de quem anda por fé e não por vista. Na verdade, não havia nenhum sinal no céu de que haveria abundante chuva, não havia nuvens carregadas no céu.
Eu imagino que o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem. Tanto é que o profeta, ele entrega esta palavra para o rei Acabe. E ele ouviu no espírito, já ouço barulho, já ouço ruído, mas ele ouviu no espírito. Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a ouvir no espírito, andar no espírito, enxergar com a ótica do espírito, e então nós vamos obter as bênçãos de Deus e vamos fazer proezas, porque a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas. Sim, Daniel fala, este versículo está lá no livro do profeta Daniel, se não me engano é o 11:32, dá uma conferida lá para ver se é mesmo. Diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas, e ele está falando de um tempo difícil, de um tempo de oposição, de um tempo de perseguição ao povo de Deus, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Sabe por quê? Porque quem anda por fé jamais é enfraquecido, jamais é vencido. Então aprendamos a ouvir com os ouvidos espirituais, a olhar com os olhos espirituais, que possamos gerar o milagre de Deus através da nossa fé, assim como o profeta Elias. Ele ouviu no espírito barulho de abundante chuva, mas a chuva foi gerada pela fé, e através da oração ele foi orar e foi buscar Deus. Enquanto Acabe estava correndo, Elias estava orando, e ele orou e enviou o seu moço a olhar o céu. Você deve conhecer essa história. E por 6 vezes ele olhou o céu e não tinha nenhum sinal de chuva, mas Elias continuava crendo naquilo que ele ouviu no seu espírito. Esse é um tempo que nós precisamos aprender a desenvolver os nossos sentidos espirituais para ouvir e para ver aquilo que o Senhor está falando e está nos mostrando no reino espiritual. E quando nós ouvimos e quando nós enxergamos pela ótica do Espírito, aquilo que está no reino espiritual vai se tornar realidade no reino terreno. Foi assim que aconteceu. E na 7ª vez, o servo do profeta Elias volta com a notícia: estou vendo o sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta diz: este é o sinal de que vai chover. Aleluias! Amados, este é um tempo que nós precisamos nos apropriar daquilo que a Bíblia diz a respeito de quem somos. Nós somos o que a palavra diz que somos, andamos por fé e não por vista, ouvimos e nos movemos por aquilo que ouvimos do reino espiritual, nos movemos pelas promessas de Deus. Que possamos nos apropriar destas verdades gloriosas. Por quê? Porque você está aqui para manifestar a glória de Deus, você está aqui para manifestar o céu na terra. Você foi reconciliado com Cristo e agora você recebeu o ministério da reconciliação. Não apenas isso, agora você tem uma palavra de reconciliação na sua boca. É isso que diz 2 Coríntios 5,18. Isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Fomos salvos, fomos redimidos, somos novas criaturas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Temos uma herança incorruptível, fomos investidos de autoridade, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Estamos investidos de autoridade, estamos colocados numa posição de governo, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mas também há uma responsabilidade. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, e agora Jesus Cristo deu a mim e a você o ministério da reconciliação. Sim, Ele deu a mim e a você o ministério da reconciliação, porque esta mesma verdade que um dia nos alcançou, que nos libertou e que nos tornou novas criaturas, filhos de Deus, o Senhor deseja que todos tenham conhecimento desta verdade. Por isso Ele entregou a mim e a você o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação, e tem mais ainda, além do ministério, além de Jesus entregar a você, filho de Deus, servo do seu ministério da reconciliação,
Ele colocou em você a palavra da reconciliação, porque Ele quer que você manifeste o amor de Deus neste mundo. O Senhor deseja que nós venhamos compartilhar as bênçãos de Deus, tudo aquilo que temos experimentado através da nossa caminhada com Cristo. Então seja você uma testemunha de Jesus, como está lá em Atos 1:8. Depois de sermos cheios do poder do Espírito, Jesus nos desafia a ser testemunha, diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sim, vamos testemunhar do amor de Deus, vamos testemunhar da graça, da misericórdia do Senhor, que um dia nos alcançou, e agora estamos nós debaixo desta autoridade, deste comissionamento, de sermos reconciliadores através da palavra de Cristo Jesus, porque somos embaixadores da parte de Cristo nesta terra. Sim, eu e você, nós somos representantes legais do reino de Deus, e Deus está contando comigo, Deus está contando contigo. Saiba de uma coisa: assim como o Senhor chamou Abraão, e Abraão entrou em uma aliança com Deus, e Deus diz a Abraão: vou te abençoar, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E ainda ele disse para Abraão: vai e se tu uma bênção. Sim, fomos abençoados por Deus, temos experimentado a cada dia as ricas bênçãos do Senhor, mas o Senhor também diz para você, Ele diz para nós: vai e se tu uma bênção. Permita que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo flua através da sua vida. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor, através do qual muitos serão reconciliados com Cristo através da sua vida, e que o bom perfume de Cristo possa ser exalado através da sua vida, porque diz a palavra que para Cristo nós somos o bom perfume, para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Se esta palavra abençoa a sua vida, compartilhe esta palavra com o seu irmão, com o seu amigo, com a sua família. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e que Deus o abençoe poderosamente. Um beijão no seu coração.